sobre ter todas as pessoas do mundo pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. Segura teu filho no colo, sorri e abraça seus pais enquanto estão aqui. Que a vida trembala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Legal, pessoal. Estamos chegando então na terceira reflexão da nossa série. Essa série que nasceu em nossos corações com essa ideia de preparar a nossa caminhada, né? Preparar o nosso coração, nossa mente para esse tempo. Todas as vezes que eu recebo notícia como a que a Lilian falou agora, essa ideia de adolescente tirando a vida, um adulto, eu tenho visto alguns amigos pastores, né, com grandes problemas nessa área. É algo que assusta a gente, né? Assusta porque nós não fomos criados para morrer, nós fomos criados para viver. E nós vamos entender um pouquinho também porque essa questão de morte, para que a gente pense na vida. Agora, o que me chama a atenção, olhando para essa frase aqui, que nada caracteriza melhor a vida moderna do que o lamento, se eu tivesse tempo. Né? Quem nunca falou isso, né? Queria ter 48 horas no dia. Né? Meu dia está muito curto, eu faço com tempo, as coisas estão passando depressa. Antes eu tinha mais força, agora não tenho tanta força. É interessante que o Cazuza, um cantor de um tempo atrás, ele diz o seguinte: eu vejo o futuro repetir o passado e eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Então são duas expressões distintas e antagônicas. Se eu tivesse tempo, o tempo não para. E a verdade é essa. Por isso, no primeiro domingo desse mês, nós fizemos essa ponte a respeito do que é a sua vida e como é que você entende a sua vida na perspectiva da espiritualidade cristã. Entender a vida, nós compartilhamos, nada mais é do que entender que nós precisamos acertar os ponteiros da nossa vida. Nós estamos sempre fazendo com que a nossa vida entre no eixo. Né? Eu lembro que a minha esposa, ela sempre gosta de sentar e falar do nosso casamento. Né? Eu brinco com ela, você gosta muito de conversar sobre casamento, sobre a vida. O homem não gosta muito, né? Mas não, a gente precisa, vamos discutir a relação, algumas coisas não estão boas, nada mais é do que acertar os ponteiros. No primeiro domingo eu coloquei a imagem do Cuco, que marcou a minha infância, que eu lembro que minha avózinha, todo dia ela acordava e ela ia mexendo nos pêndulos que tinha para fazer o horário girar. E a nossa vida é mais ou menos isso, nós estamos tendo que sempre acertar os ponteiros, a ordenar a nossa caminhada para que a gente possa caminhar bem. Mas é interessante pensar que os nossos dias são maus. O próprio Jesus, ele quando ensinava o povo, chegou uma determinada situação que ele viu o povo muito aflito, e aí ele lançou aquele ensinamento sobre colocar toda a ansiedade no mundo. E no final ele fala, porque basta cada dia as suas próprias demandas, as suas próprias dificuldades. Portanto, queridos, nós precisamos primeiro considerar o tempo e depois investir o tempo. Eu só estou fazendo um resuminho de 5 minutos dos 2 domingos iniciais para aqueles que não conseguiram estar aqui possam se inteirar sobre a temática. Então, nós olhamos no texto de Paulo aos Efésios que remir o tempo é resgatar as oportunidades. Porque a tradução da palavra remir no original quer dizer algo que está escapando, senão algo que já se escapou. Então, remir é resgatar algumas oportunidades que Paulo ele enfatiza que é usar a ocasião, o tempo oportuno para fazer o melhor. Então, remir o tempo é você resgatar algumas oportunidades ou reordenar
algumas oportunidades nessa ocasião que se faz hoje para que a gente possa avançar. Domingo passado, o Oséias levou-nos a refletir sobre essa questão da gestão do tempo na família. Aí ele lançou essa foto, irmãos. Olhem só essa foto. Essa foto mexeu muito comigo e com a minha família durante a semana. Porque essa foto é retrato do nosso tempo. O homem no telefone, lidando com os negócios. A esposa querendo viajar. A nuvenzinha está meio lá obscura, mas a ideia é, ela está querendo passear e não tem nada de mal em passear. A mulher gosta de passear. E a gente também gosta de passear. É bom passear. E toda a família tem que tirar férias, deve tirar férias. O próprio Deus ensina isso, a importância de você sair de férias. Alguns irmãos foram passear esse final de semana passada, né? Ficaram de boa, eu fiquei só observando umas fotos, uma meditação, eu queria estar lá na praia também, né? É bom demais passear, e todos nós temos que investir o tempo no lazer e no descanso. Mas o que é preocupante é que o menino está com um negócio do videogame lá. Ou seja, essa ideia do antenado, né? E a menininha está com o iPod pendurado. E não deu tempo de colocar os celulares na mão de todo mundo. Né? Mas a verdade é isso. Esse é o retrato da família moderna. Aí o Oséias levou-nos à reflexão nesse homem no Antigo Testamento, um sacerdote, sobre a família dele, né? E como a família de Eli, por conta da gestão do tempo, da aplicação de virtudes excelentes, né? De inculcar nos filhos valores que transcendem a vida e a religiosidade. Eu não vou poder falar de Eli aqui, mas ele era um sacerdote, os filhos dele acabaram sendo sacerdote e ele perdeu o comando da família. E a família acabou em tragédia. E é muito parecido com os nossos dias, com o nosso tempo. Então, queridos, nós chegamos hoje aqui para pensar um pouquinho sobre as nossas necessidades atuais. E aí, falar um pouquinho como é que nós podemos pensar na brevidade da vida e na preciosidade do tempo quando a gente olha o conceito de trabalho. Porque não tem como fugir, nós todos temos que trabalhar. Né? E nós vamos olhar para o Antigo Testamento e entender um pouquinho a respeito disso e fazer aplicação no Novo Testamento. É interessante, irmãos, eu pensei nessa foto hoje, até publiquei ela na fanpage. Eu lembro do meu pai e da minha mãe falando para mim assim: filho, cuidado, porque a vida passa muito rápido. Eu lembro disso claramente, desde a minha adolescência. E eu tenho 42 anos, passo muito. Eu lembro que meu pai falava assim: olha, cuidado com algumas decisões, escolhas que você vai fazer, porque dependendo da escolha que você fizer, as consequências vão levar tempo para você desdobrar. Então você toma muito cuidado, porque dependendo do que você escolher, você vai colher. Isso ficou na minha mente. E aí, alguns filósofos contemporâneos, aí como Zeca Pagodinho, ele diz o seguinte: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Como se você faz o que você quiser da sua vida e vai empurrando aí com a barriga, vamos ver o que vai dar. E a vida não é assim, irmãos. Nós temos uma responsabilidade. Ou até aquela banda Titãs, que é a banda da minha juventude, né, tem uma música que eles falam: o acaso vai me proteger enquanto eu estiver andar distraído. O acaso protege a mim? O que é o acaso? O que é o tempo? O que é a vida? Portanto, irmãos, para a gente conceituar o tema um pouquinho sobre trabalho, o trabalho e a gestão do tempo, nós precisamos pensar um pouquinho sobre essa ideia de remir o tempo. O nosso texto base, você quer abrir na sua Bíblia, ou na folha, ou no seu smartphone, abra e acompanhe comigo. Nós vamos fazer a leitura do Tiago, capítulo 4, do verso 13 a 17. E esse é o nosso texto base para a nossa meditação nessa manhã. Eu coloquei em amarelo ali aquela expressão, irmãos, porque quando eu penso em trabalho, o que vem à minha mente? O que vem à sua mente, Dani? Você que riu aí, fala aí. Você trabalha por quê, Dani? Dinheiro. Por que a gente trabalha? Porque a gente quer dinheiro. Então, a questão do trabalho é essa. Ou alguém aqui vai para o trabalho e doa o seu tempo porque gosta de doar tempo, sem ser na pintoca. Eu lembro quando a minha esposa tinha uma lanchonete em Santos,
E ela falava assim, você faz a gestão dos funcionários, conversa comigo, regularmente você está ali? Não, converso. Eu lembro que eu chegava para os funcionários e falava assim, amigão, você está com um problema aqui? Olha só, você precisa entender por que você está aqui. Nós te contratamos para você dar o seu tempo de servir, de trabalhar, e você está aqui porque você tem o seu salário para uma coisa só por conta disso. Você entenda isso, faça o que te é devido e a gente faz o que a gente concordou. Né? Parece ser meio duro, mas a verdade é essa. A pessoa vem trabalhar para o salário. O que acontece é que as pessoas de hoje não querem trabalhar e querem o salário. É muito louco pensar nisso, hoje em dia. As pessoas querem o trabalho, mas não querem o serviço. Mas no final do mês querem o salário. Isso aconteceu por quê, irmãos? E é aqui que eu quero chegar. Remir o tempo é uma coisa perdida, algo de alguma forma que se perdeu, pronta a ser perdida ou tomada de nós. Mas para pensar um pouquinho e colocar a ênfase no trabalho, eu preciso voltar lá para Gênesis. Quando Deus cria todas as coisas, tudo que ele fez em 6 dias. O texto lá no capítulo 1, verso 31 diz que ele viu tudo que ele havia feito e ele disse, olha, bom, hein? Ficou tudo perfeito. Essa é a ação de Deus, soberano. Ele criou todas as coisas. Mas, irmãos, tudo que era bom se perdeu, se quebrou. A gente põe uma ênfase muito forte aqui na comunidade nisso, porque é a partir daqui que a gente vai entender algumas coisas. Tá? Porque se um homem, o representante da nossa raça, Adão e Eva, receberam uma ordem e resolveram desobedecer a Deus, o caos se instalou. Houve uma ruptura. Deus interviu nessa ruptura, tudo era muito bom, tudo era perfeito, mas o homem decidiu desobedecer. E por causa da desobediência, nós vamos ver que se estabelecendo o caos, isso afetou também a questão do trabalho. Eu ainda estava conversando com o Anderson, que no início Deus colocou Adão e Eva, os representantes nossos, lá no jardim, e eles deveriam cultivar e desfrutar de tudo que existia. Mas a partir da queda, se estabelece então o trabalho propriamente dito. Capítulo 3, verso 19, uma das ordens de Deus, fruto da desobediência, é: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Interessante essa ideia da desobediência e da morte. Por isso que nós passamos pela morte física. Porque houve a queda. Quando eu faço algum velório, alguma coisa, eu falo isso. A gente sofre com a perda de alguém muito querido. Por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós somos criados para viver. Mas quando há uma necessidade de ter que morrer agora, voltar ao pó, porque o homem faz, Deus faz o homem do pó e ao pó ele vai retornar. Nós não queremos. Nós queremos a pessoa. Mas por isso que se projeta a eternidade. E lá, pensando na eternidade, nós temos esperança e tranquilidade. Ainda que percamos fisicamente a pessoa que tanto amamos. Mas o trabalho foi afetado também. E no Salmo 128, nós vamos ver o salmista dizendo: pois comerás do trabalho das tuas mãos, do suor do trabalho comerás, feliz serás e tudo irá bem. Ou seja, aquilo que era só para ser cultivado e desfrutado, agora não. Agora vai ter que suar. Agora vai ter que trabalhar. Agora, irmãos, o trabalho para alguns é muito difícil. Né? E aí, como remir o tempo nessa questão onde nós temos que entregar esforço, né? É interessante. Por isso, irmãos, a nossa série, ela também tem um viés de entender que a vida é uma dádiva de Deus. O Edu Esteves podia falar isso, né? O que é a vida? A vida é um presente de Deus. Mas ele não sabe, ele não entende. Porque fisicamente não existe uma vida nele, espiritualmente falando. A menos que Deus invada o coração do ser humano e se apresente e fale: olha, eu te amei. E aí a resposta é: Senhor, eu não quero te. Eu vivo para ti. Interessante pensar que
antes do pecado, só se desfrutava da vida no jardim que Deus criou, que era perfeito. Mas pós-queda, que é esse slide, nós precisamos então trabalhar para manter a vida. E aqui, irmãos, está o certo. O mundo diz que nós temos que ter, adquirir. E a palavra de Deus diz que a manutenção da nossa vida vem pelo suor do trabalho. São visões antagônicas. E é aí que o homem se perde. Porque o homem quer ter. Para ter, ele deixa até às vezes de ser. Ou para ter, ele ama mais as coisas do que ama as pessoas. Ele ama as coisas e despreza as pessoas, ou passa por cima. E aí é o caos instalado. E por isso, irmãos, que esse texto de Tiago, e agora nós vamos ler o texto, a perícope inteira, para que vocês compreendam um pouquinho do que Tiago quer dizer. Acompanhem comigo. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Seguindo no texto, ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Olha como é que é o ser humano, irmãos. O último slide do texto, toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisso. Pois, quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Tiago, ele trabalha no capítulo 1, 2 e 3, o princípio norteador daquilo que ele queria ensinar. E a partir do capítulo 4, ele vai aplicar esse ensino na vida. E ele mexe com o coração dos ouvintes, por quê? Porque a nossa vida não é um acaso. Nós fomos criados com o fim principal de amar a Deus, de honrar a Deus, de glorificar a Deus com a nossa vida e com o nosso ser. Agora, interessante a gente pensar, eu quero passar só a primeira parte de novo do vídeo do Edu, para que você perceba que a frase ou a pergunta direta causa no coração dele uma inquietação enorme. Preste atenção. Não faça isso. Eu vou terminar nossa conversa com uma pergunta muito simples. Mas não termine me ferrando. Muito simples. Por favor, por favor. Sterbridge. Por favor. O que é a vida? Não tenho a mínima ideia. O que é a vida? A vida é poder ter momentos como esse pra mim. Pra mim, sabe? Por mais que eu esteja sendo fofo, talvez a vida pra mim seja momentos fofos, sabe? De poder trabalhar com o que eu gosto, de poder pagar plano de saúde para meus avós, poder ser perfeito para as pessoas, que eu sei o que eu passo. Mas pra mim a vida é poder fazer coisa bacana. O que é a vida? É ter memória, talvez. O que é a vida? Me responde, por favor, cara. Eu te respondo dizendo, terminou o nosso papo. Interessante, né? Eu lembro uma vez no seminário, que o professor, lá no primeiro ano, ele falou para o pessoal que estava estudando, defina quem é Deus. Eu vou silêncio sobre isso. Porque você definir alguma coisa que transcende o nosso sentido, o nosso pecado. No início ele fala que eu não sei. E termina em crise. Porque é a pergunta que conceitua a nossa série, onde Tiago vai nos ensinar a ver a vida como ela é. Né? O que é a vida? Dentro de uma perspectiva, a vida é minha, eu faço tudo o que eu quiser. Já ouvi essa? Eu, quando era adolescente, meu pai e minha mãe davam algumas horas e falavam, não, a vida é minha, pai, eu faço o que eu quiser. Não é bem assim. Nós precisamos
conceituar, né? E isso nos leva a pensar que a nossa vida é um presente de Deus dado a nós, como é que nós temos feito, como é que nós temos gerido a nossa vida. E a primeira pergunta que eu quero fazer é profundamente no seu coração: como é que está a sua vida? O que é a sua vida? O que você tem feito da sua vida? Porque nós vamos ponderar, irmãos, que na nossa caminhada, e com ênfase no trabalho, nós cometemos alguns erros, às vezes, na nossa vida, que são capitais. Mas o contraponto de Tiago é que nós podemos nutrir algumas virtudes essenciais. Mas, em primeiro lugar, vamos ver essa questão dos erros capitais. Vocês vão ver um jogo de cores aí no versículo para lhe fazer pensar que Tiago ele é muito sábio ao explanar o texto para o povo, onde ele diz: vocês que dizem. Vocês dizem o quê? Nós faremos negócio, ganharemos dinheiro. E aí ele volta a dizer que, olha, vocês se vangloriam das suas pretensões. E toda vanglória como essa, ou no dito popular, você se acha, ou vocês se acham. Vocês acham que vão fazer o que vocês quiserem. Vocês acham que são donos de si. Nos ensinam, irmãos, que lá quando o homem decide desobedecer a Deus lá atrás, por isso que a gente sempre volta em Gênesis 3, todos nós agora nascemos vulneráveis, frágeis. Eu cito o exemplo de uma criança, muito claro, meus filhos foram assim. Dá um pirulito para uma criancinha. A tendência dela é de chegar no outro menino, não é mesmo? Você não precisa ensinar. Todo homem nasce em pecado, errando. Existem coisas que meus filhos fazem que me surpreendem até hoje, eu não sei. Mas que eles adquirem, faz parte intrinsecamente do ser deles. Porque nós somos representantes daqueles que decidiram e por causa deles entrou o pecado no mundo. E aí nós vamos ver que Cristo é mandado pelo Pai por amor para nos amar, morrer em nosso lugar. E aí sim, nos ensinando o caminho. Por isso, irmãos, eu sempre fui um homem muito truculento. Quem me conhece não vai sabe. Eu tenho dito que o meu ímpeto é forte. E eu confio no meu ímpeto, a minha vontade, é algo que Deus tem me engalhado por outros filhos. Porque primeiro que a vida não é minha, presente de Deus. Os meus filhos não são meus. São presentes de Deus que Deus me dá para eu encaminhar eles até que eles batam e voam. Assim é a ordem natural. E aí, queridos, nós vamos ver aqui nesse texto que Tiago nos ensina a ver a vida como ela é. Tem um amigo meu que ele fala, ele é um pastorzão já antigo, fala, amizade, a vida é como ela é. Ela se apresenta assim, não tem muitos rodeios. Nós somos quem somos. E dentro de nós habita coisas que a gente nem imagina. Eu brinco com o pessoal e falo, às vezes alguns monstros saem de dentro de nós. Né? É só abrir a boca. Né? Porque eles saem mesmo e mostram quem nós somos. E, irmãos, o princípio assim, pétreo, base, para que a gente vá bem na vida, é entender que nós somos frágeis. Puxa, pastor, é verdade. O apóstolo Paulo fala que o bem que ele quer fazer, ele não faz. O mal que ele não quer fazer, ele faz constantemente. E aí, meus irmãos, esses homens desse texto falam, nós vamos fazer negócios, nós vamos ganhar dinheiro. E é interessante que eles erram e desviam o foco principal da vida, demonstrando que, na verdade, eu e você e essa sociedade é. E os erros que ela comete. O primeiro erro crasso do nosso tempo, que nos atinge, é o secularismo. O que é o secularismo, irmãos? É um senso de autossuficiência, de autonomia. Eu lembro que a minha irmã mais velha, ela falava para o meu pai e para a minha mãe assim, quando eu fizer 18 anos, eu vou embora. Porque o que ela queria? Ela queria autonomia, queria fazer o que ela quisesse. Meu pai falava assim, tá vendo isso aqui?
só para você sair do teto da minha casa. Porque quando você morar aqui, você vai me obedecer. Mas ela não queria. Ela já se sentia suficiente. E essa é a marca do nosso tempo, irmãos. É a ideia de pensar que a autossuficiência e a autonomia são as marcas a partir do fruto do trabalho. E aqui que tem a ver com o trabalho. Por quê? Quando a pessoa se sente autossuficiente, é porque ela tem um poder de decisão que deve se originar do trabalho, fruto do trabalho. Ou seja, eu recebo, eu tenho dinheiro, eu faço o que eu quero. E é assim que eu e você e esse mundo pensam. Se Deus sondar o nosso coração, Ele vai ver que lá no fundinho é assim mesmo. Nós temos poder de decisão, nós temos um cartãozinho de plástico, a gente pode escolher ainda, eu vou debitar ou vou creditar, eu vou comprar ou eu não vou comprar. E aí nós vamos nos inflando. Não, eu posso, eu quero, eu faço o que eu quiser. Irmãos, nada é nosso. Nada é nosso. Portanto, Tiago se encontra num papel-chave de pronunciar aquele povo que, ainda que vocês queiram ir para lá fazer um negócio, ganhar dinheiro, não há nada mal nisso. A questão é a motivação. E aí, irmãos, está observando da vida. Qual é a motivação que nós fazemos pelo que fazemos? Eu tenho pedido a Deus muito discernimento para entender a minha motivação e a dos meus irmãos, poder ajudar e orientar. Porque tudo parte da motivação. Normalmente, da pessoa externa não é motivação de cara. Existem coisas por trás. E quando nós entendemos a motivação, nós avançamos. Portanto, a tendência natural do homem, assim como foi no diálogo de Eva com a serpente, onde a serpente induz Eva, olha, coma. E esse diálogo vai fazer com que, olha, você comendo, você vai ter o poder de decidir entre o bem e o mal. Logo depois, os homens, na época da Torre de Babel, eles também querem decidir. Façamos a cidade do jeito que a gente quer. Logo depois, nós vamos ver Jesus contando uma parábola sobre o rico insensato, onde ele decide fazer um celeiro adicional para se precaver, entre aspas, mas na verdade é para ter autonomia. E Jesus o confronta na sua motivação. E isso nos faz entender, irmãos, que quando nós chegamos a esse ponto, na verdade Deus está à margem da nossa vida. Ele não precisa nos ajudar tanto assim. Nós podemos fazer o que nós queremos, né? Se for quisermos. A verdade é essa, nós somos assim. É por isso que é importante nós entendermos as nossas fragilidades. Deus então está à margem da nossa vida. Ainda que você venha à igreja aos domingos, a sua vida pode, fora daqui, estar caminhando e Deus está à margem. Deus precisa ser Senhor da vida, por inteiro. Quando Deus é Senhor, nós nos submetemos à sua vontade. Não é apenas vir à igreja, mas é viver com Deus, é andar com Deus. Uma coisa é ir à igreja, outra coisa é andar com Deus diariamente. Portanto, essa é a primeira marca que é muito forte, irmãos, no nosso contexto, né? Tiago, no verso 16 desse capítulo 4, é interessante como ele vai trabalhar essa questão nos homens ali, de que a vanglória é maligna. A vanglória não é boa, esse senso de autossuficiência, de autonomia, de arrogância, de não se submeter mais a ninguém, isso vem do mal. E Jesus então ensina aos seus filhos, os seus discípulos. É interessante essa passagem, a orar, uma oração tão simples. Ele reuniu, olha, vocês querem aprender a orar? Eu vou ensinar você. Ele ensina a oração do Pai Nosso, onde ele diz, seja feito, Senhor, a tua vontade. Seja feito a sua vontade. Não seja feito a vontade, a minha vontade. Seja feita a sua vontade. A bateria quase caiu, né? Ainda bem que deu apito, né? Já tem aí não vai desligar. É interessante pensar que Jesus ensina
próprio Filho encarnado, Deus encarnado, chega aos seus discípulos e fala: olha, vocês querem orar? Então eu vou ensinar. Pai nosso que estás no céu, santificado. Venha o teu reino, seja feito a tua, Senhor, não a nossa vontade. É muito profundo isso, irmãos. Pensar que essa mesma palavra que Jesus usou é que Tiago usa para mostrar o mal da autossuficiência e da autonomia. Faremos negócio, ganharemos, né? É o homem querendo decidir a sua própria vida, o seu próprio curso. Ele pode até ser capaz, né, de avançar em algumas áreas, mas sem Deus não chegaremos a lugar nenhum. Segunda marca desse tempo, segundo erro, né, é a ideia do materialismo, né, irmãos? É a ideia de: se eu tiver, eu estou feliz. Se eu não tiver, eu sou o maior derrotado de todos. Irmãos, isso é fundado na sociedade de uma maneira muito suntuosa. A ideia de que se eu tenho um carro novo, eu posso poder. Se eu tenho um carro velho, não. Se eu consigo tirar férias, eu tenho. Se eu não consigo tirar férias, eu não. Se eu tenho um celular de última geração, puxa, que legal. Se eu não tenho, essa minha vida. Irmãos, o Facebook é uma ferramenta importante para o nosso tempo. Mas as pessoas dificilmente elas vão postar uma foto: olha, acordei na questão. Hoje isso foi isso. Acordei, agora tenho uma matar. As pessoas só postam foto com roupa bonita, no lugar para ônibus, né? Lugares para ônibus, né? Exibicionismo. É esse senso de ser reconhecido, de ser laicado, né? Dar likes. Eu preciso. Irmãos, eu luto com isso também. É uma loucura isso, que a gente fica o tempo inteiro com isso. Né? Postar foto da minha família. Olha, não like a minha foto da minha família. Né? A gente é assim, irmão. A gente quer ser amado. A gente tem esse negócio de querer ser amado, de querer ser curtido, de querer ser seguido. Agora, isso na justa medida é bom, mas o problema é que o mundo não vive na justa medida. As pessoas elas se definem pelo que elas têm. Isso é muito perigoso. Interessante que o materialismo, quando eu tenho muito, eu estou feliz. Quando eu tenho pouco, eu fico triste. Isso é a essência do materialismo. É a realização da vida onde se resume em ter, buscar. E o trabalho gera isso. Interessante isso, a gente pensar no trabalho, naquilo que lá foi concebido através de Deus para ser feito com suor, para que tenha a manutenção da vida. Agora a gente trabalha 2 horas a mais porque a gente quer buscar. Oséias falou muito a respeito disso, né? De pais e mães com 10, 12, 14 horas de trabalho para ganhar 500, R$1.000 a mais, R$2.000 a mais, largando o filho na creche das 7 às 7, porque quer ter. Irmãos, nenhum dinheiro desse mundo substitui a atenção. Enfim, a estatística de hoje é orgulhosa, onde pai e mãe só investem em se investe em ter qualidade. As enfermidades emocionais do nosso tempo, fruto do secularismo, do materialismo, do individualismo, onde eu e você precisamos redobrar esforços para não emergirmos nisso e nos afastarmos de tudo, de todos e de Deus. Importante nós frisarmos que se eu estiver, eu sou feliz. Faço o que eu quiser, do jeito que eu quiser. O trabalho, irmãos, ele é algo real e vital para o nosso tempo. E nós precisamos trabalhar, fazer as horas e ter a manutenção, isso é muito bom, isso é para a nossa subsistência. E é interessante que o dinheiro é algo tão forte. Eu lembro de um programa antigamente do Silvio Santos: quem quer dinheiro?
Aí o pessoal, ué, cuidado, puxando o cabelo, pode uma nota de 100 reais. E quer ver o coração palpitar e saltar? É você pegar uma nota de 100 reais e falar assim, vou fazer um sorteio, galera. 100 reais acho que dá para comer uma carninha. Aí você vai sortear e aí cai pra galinha. Aí a galinha assim. Na hora de sorteio o coração até dispara. Irmão, sabe por quê? Porque o dinheiro mexe conosco. O dinheiro não é somente um objeto. O dinheiro é uma entidade que mexe com as nossas emoções, que nos faz fazer coisas terríveis. Ou a gente domina o dinheiro, ou o dinheiro nos domina e toma posse. Fazer um exercício simples. Esse ano, você conseguiu tirar 100 reais do seu bolso e ajudar alguém? Está precisando? Não, eu não estou conseguindo nem eu viver. Como é que eu vou ajudar alguém? A gente não consegue, irmãos, gerir a nossa vida pelo próprio dinheiro terrível. Ainda mais que fala de igreja, né? Pastor é ladrão, um bandido, só esporte. Infelizmente, por causa de alguns maus pastores, todos carregam a pecha. Mas a verdade, e é interessante que Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele fala dos desejos incontrolados, descontrolados e nocivos. Os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Esse é o materialismo que destrói o coração do homem. Por isso, irmãos, se você disser ou não disser ao dinheiro que você manda nele, ele vai mandar em você. Se você tiver muito dinheiro, você vai deixar sua família, vai estragar seu casamento, vai querer constituir um monte de coisa, vai se afastar de Deus, e assim é a vida. Por isso que o próprio Jesus fala que é mais fácil passar um cabelo no fundo de uma vida do que um livro da vida, sabe? Mas Jesus não lá. Não é verdade? Você deve conhecer pessoas assim, eu conheço pessoas assim, não tinham nada, ganharam muito, se afastaram de tudo, e todos tocaram todo mundo por conta do dinheiro. Isso é uma marca do materialismo. Terceiro erro capital do nosso tempo. E aqui é uma marca muito forte do nosso tempo. Alienação. Alienação é o indivíduo individualizado em suas buscas, né? Ou seja, é o conceito que não é muito antigo, é moderno, por causa do marxismo, onde o eu é mais forte do que qualquer outra coisa. Ou seja, a pessoa perde a consciência da sua identidade e da sua vocação, por conta de um desejo incontrolável de fazer a sua própria vontade, de saciar o seu desejo. Aí ela se aliena de tudo e de todos. Ou você nunca passou numa esquina e viu um grupo de amigos que cuida do celular. E na verdade eles estão ali, que são amigos, diretamente, eles estão em todo lugar, Estava contando o pessoal que eu fui almoçar nos meus pais no Santos, no próprio Santos, e aí minhas irmãs, os netos da minha avó e minha mãe lá fazendo comida, né? E todo mundo lá na sala, todo mundo vocês vieram, aí sabe qual foi isso? Ela me deu uma WhatsApp do pessoal, pessoal alinhado, pessoal longe, cada um buscando aquilo que sonha, o desejo. De novo, não vai errar. Só os indivíduos por Mas as pessoas, elas vivem alienadas, é uma marca do nosso tempo. É a característica do sujeito individualizado em suas próprias buscas. Ou seja, perderam a consciência sobre a brevidade da vida e perderam o sentido da vida. Então nós vivemos uma geração onde as pessoas são superficiais, são artificiais, são rasas. As pessoas, você não consegue sentar com uma pessoa e desenvolver um bate-papo profundo, tranquilo, sobre alguma coisa que existe.
Na verdade, cada um quer o seu canto, quer o seu celular, quer a sua vida, quer a sua casa. E pastor, por favor, nem me ligue. Não tenho tempo. É assim. Existe um homem que hoje não vive mais, mas que no final da sua vida, depois de ganhar tudo e se alienar também, ele trouxe uma mensagem forte. Olha só. Lembrar que estarei morto em breve é a ferramenta mais importante que já encontrei para me ajudar a tomar grandes decisões. Porque quase tudo, expectativas externas, orgulho, medo de passar vergonha ou falar, caem diante da morte, deixando apenas o que é apenas importante. Não há razão para não seguir o seu coração. Ele tropeçou só no coração no final. Isso demonstra que ele não teve uma vida sujeita ao Senhor. Porque o nosso coração é corrupto por causa de desesperadamente corrupto, segundo Jeremias e profeta. Quem me conhecerá? Às vezes a minha esposa está em casa e fala, não tem que se isolar, não. Olha aí, vou tentar tirar ele também. Irmãos, nós podemos cometer esses 3 tipos de erros. Eles são fatais para a nossa caminhada. E a tendência natural do homem é se secularizar, se materializar e se alienar. E é interessante que algumas coisas acontecem na nossa vida que fazem nos pensar, né? Nós tivemos, antes de vir para Atibaia de volta, nós estávamos diagnosticados com câncer de endométrio em 10 meses que ela foi embora. E a senhora foi uma mulher muito temente a Deus. Ela sempre falava para a gente nessa jornada de 10 meses. Eu tinha muito claro que ela falava para as filhas, não pode, tudo é bom. O céu já faz aí no meu coração, se tem de tratamento, eu vou fazer tratamento. Mas a transmissão não vale, vocês precisam se preparar em tudo isso para mim. Ou vocês amadurecem ou vocês se amarram. E vivam a vida. E assim foi. E assim foi o legado. Isso nós temos conosco, porque a gente já pensa sobre a vida, sobre a morte, sobre as pessoas que existem. E tudo passa assim muito rápido. Por isso, irmãos, que Tiago, ele vai elencar 3 também virtudes essenciais. E aqui eu quero trabalhar com vocês. No capítulo 4, verso 15, ele diz, ao invés disso, ou de pensar dessas coisas que nós acabamos de ver, que vamos fazer negócio, ganhar dinheiro, ir para lá e para cá, ao invés disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos ou faremos isto ou aquilo. E aí, irmãos, eu lembrei dessa historinha de Rubem Alves. Ele diz o seguinte, contei meus anos e descobri que com absoluta certeza terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicentemente, mas percebendo que faltavam poucas, ele pega a jabuticaba e vai até o caroço. Eu digo, pessoal, que eu já estou na minha segunda parte da vida. Eu tenho vivido 80, eu passei dos 40, 42. Eu digo que eu já estou contando dias a menos, vamos entrar mais. Né? E a verdade é essa. Né? Nós podemos pegar as jabuticabas e deixar a vida me levar, né? Mas uma hora ela vai acabar. E a ideia é que as últimas elas têm muito sentido. Né? Fazem muito sentido. E aí, irmãos, olha só que legal. Tiago vai nos ensinar a ver a vida como ela é. E a primeira virtude que vai gerar vida é essa ideia de dependência, que ele vai trabalhar aqui no capítulo 15. Essa expressão, se o Senhor quiser, revela uma grande dependência dele. Essa ideia, Senhor, se é esse o seu plano, eu estou debaixo do teu senhorio. É aquilo que todo pai quer no filho. Né, mamãe, papai?
praia, filho, os adolescentes lá não gostam. Não, eu vou lá, não, deixa eu me vir. Não, papai não quer isso. Não, mas por que eu tenho que fazer assim? Isso denota essa natureza nossa, de Gênesis 3. Mas a excelência da vida, irmãos, e as virtudes a serem cultivadas, Tiago, ele resgata a lembrança daqueles homens que todos nós dependemos de Deus. E está na expressão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Senhor, nós sabemos que o pão vem do céu. O seu filho, o pão do céu, desceu para mim, de alimento para ser fome. Ou seja, não fomos nós que criamos a nós. Ele veio do céu. É o Senhor que criou nós. É o Senhor que criou lá no deserto, que trouxe o maná. Era aquele dia. Olha como o homem é. Eles queriam guardar para o dia de amanhã. E o Senhor fala, não, amanhã eu vou fazer de novo. Ou seja, sou eu que estou cuidando de você, sou eu que estou provendo a sua vida. Isso para mim é um tapa na minha cara, porque eu quero guardar. Eu quero guardar. Eu quero a ideia da previdência, né? Eu não sou contra a previdência, todos nós estamos fazendo a previdência, mas é a ideia de pensar no futuro. E quem é o futuro? Para que vocês entendam um pouquinho, irmãos, a minha sogra teve 3 filhos naturais e adotou uns 6. E eu ficava louco com ela, porque eu falava, você queria uma casa própria, minha sogra. Ela falava assim para mim, eu não vou precisar de casa própria, eu sempre falo isso. Eu não vou precisar de casa própria. E aí eu lembro que no final da vida ela brigou com a gente e falei, agora vocês vão curar do mundo. Eu vou viver a eternidade aqui com vocês. Eu estou indo, espero que vocês. Eu sei, meus filhos, uma futilidade, uma experiência. Quantas coisas que nós temos na nossa casa que está lá, postado, a gente poderia doar para alguém, mas tem que estar lá. Eu lembro quando eu casei com a Dani, a gente teve muita coisa, pegadinho de novo, um monte de coisa. Eu lembro que eu comprei aquele Jorge que me fora, fazer carne, churrasco, né? Vai ser com vídeo, gordura toda modelada. A Dani falou assim: não quero mais isso na minha cozinha, está espirrando óleo para tudo quanto é lugar. Eu lembro que eu usei uma vez aquela máquina. Aí eu embrulhei no plástico do bolo e falei: Deus proverá a próxima vez. Eu vim usar ela aqui na ativar, liguei errado, explodiu aqui no barco. E eu fiquei pensando: para que o Jorge Foreman? Porque um dia, um bendito dia, eu liguei no canal de publicidade e ó, eu joguei fora, e tem mais, e tem mais. E aí você fica aquilo ali encantado, você fica alucinado, porque você compra uma, vem a outra e pega a outra. E queridos, tudo por quê? Porque nós trabalhamos e temos o fruto do trabalho. E aí podemos querer as coisas, e não é mal não querer, né? Mas nós não podemos esquecer de depender. Então, a dependência de Deus que Tiago fala aqui é o resgate da lembrança de que dependemos de Deus o tempo inteiro. Nós não dependemos de Deus somente quando estamos tristes, quando falta alguma coisa, quando nós perdemos um emprego. Nós dependemos de Deus para abrir os olhos quando a gente volta e receber mais sentido. Então, graças a Deus. Graças a Deus. Segunda virtude essencial, caminhando para o fim, é a ideia do foco, irmãos. Tiago, ele vai mostrar para colocar como prioridade aquilo que é essencial. Quando ele diz aqui no verso 15, em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Mas vós orgulhais da vossa arrogância, todo orgulho como esse é maligno. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está errando, está pecando. Tiago ele vai estabelecer uma prioridade bem clara. A ideia de foco é clareza de ação.
É como se o Val entendesse do seu trabalho, ele vai para o seu dia, ele chega lá e cria a sua dinâmica, se veste, se prepara, faz o que tem que fazer, sai e vai fazer o que tem que fazer na rua, porque ele tem um foco. Ele sabe o que o trabalho dele quer dele, e lá ele vai lá e realiza. É ter clareza de ação. Tiago aqui ele nos faz entender que o problema não é ir fazer negócio. O problema é não depender de Deus. E dependendo de Deus, vigie o seu coração com foco e com clareza. É a ideia de Deus deixar bem claro o que você deve fazer para a sua vida, para o seu bem, para o seu andamento, e você fica procrastinando. Esse semestre, não adianta, eu não quero. Foco. Todos nós precisamos de foco, como o Tiago incentiva e orienta os cristãos da época. E por último, irmãos, determinação. Nós vivemos uma geração que para no meio do caminho e não consegue pular obstáculos. O meu obstáculo na vida, eu sempre choro, eu ligo para a minha amizade. Uma geração que não consegue lidar com as frustrações, com as perdas. Nós vemos que os nossos filhos já não conseguem lidar com as frustrações e com as perdas. E aí, por causa disso, a gente presenteia. E a gente quer pegar a dor. A gente quer sofrer no lugar. Os nossos filhos precisam sofrer, precisam ouvir não, precisam ser colocados no pensamento. Eles precisam, irmãos. Nós precisamos frustrá-los, porque a vida vai frustrar. A vida vai frustrar. O patrão vai mandar ficar quieto, calar a boca, fazer o que ele está mandando. E aí, irmãos, isso vai gerar forma de determinação. Eu vou conseguir. Papai, mamãe, eu lembrei. Isso, irmãos, o exemplo que mais em casa. Muitas e muitas vezes. Tinha que chegar a Gabi com 10 anos. Com 4 anos. Sentar ele e falar, filho. Vamos falar com o papai do céu, para a gente perguntar a você. Ensinarmos para a gente também que a gente está sendo as igrejas do passado, nossa igreja brasileira de serviço, não ensinando a autoridade e guardando a autoridade, onde faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. E a nossa geração, dessas nossas crianças, estão tendo que fazer uma curva muito grande para aumentar a origem por conta dos pais. Nós somos a primeira geração do filhos. Nós somos a última geração que obedecemos os nossos pais, somos a primeira. Eles são os reizinhos, todos de todo Deus. O canal tem que ser para eles, os padres tem que ser para eles. A comida que eles gostam. Eu lembro ainda na minha época, minha mãe tinha filha na minha época. A minha filha chega da escola, só não sei como isso. Sabe por quê? Porque se perdeu o foco. E esse foco perdido não gera determinação. E determinação é a característica do ser humano focado em viver a agenda de Deus, o que Deus tem. Qual é a agenda de Deus para a sua vida hoje? O que Deus quer da sua vida hoje? Isso pode ser vivido. Não, Senhor, realmente o Senhor me trouxe aqui hoje, porque o Senhor quer reinar na minha vida, quer me fazer uma minha esposa, quer me fazer um pai zeloso, quer me fazer um trabalhador honesto, e um servo aí, abnegado na obra, servir o amado próximo, vou te amar com a minha força, Senhor, o amado próximo, eu vou viver em comunidade, porque em comunidade tem um do outro, tem um morar do outro, tem um suporte na vida do outro, e é assim que o Senhor vem no mundo do seu pé. E aí, irmãos, eu quero terminar com um livro secular, A Tríade do Tempo, onde
Christian Barbosa, ele diz o seguinte: a vida é curta, por isso não faça dela um rascunho, pois é capaz que não dê para passar a vida. É muito forte. O que temos feito na nossa vida? Como temos gerido o nosso tempo? A vida é breve, mas Deus está estabelecendo hoje aqui no Kairos. O Cronos é o tempo cronológico, minuto, hora. Kairos é o tempo da ação sobrenatural de Deus na tua vida, mudando a tua realidade. É isso. Deus está trazendo um novo tempo para nós, para as nossas famílias, para a nossa comunidade, para o avanço do reino de vida aqui nessa cidade. Basta eu e você termos sensibilidade à voz do Filho. Deus nos ajude, irmãos, a estarmos sensíveis à voz do Filho. Existem muitas coisas que podem nos tirar todo o verdadeiro, nos ruídos aí, nos impedem de ver a verdadeira voz do alto. Deus nos impulsiona, nos faz ter foco, clareza, determinação. E a minha oração para mim, para você, para a minha vida, para a sua vida, para as nossas famílias, é que Deus nos faça viver em unidade. Esqueçamos das coisas que para trás. Vamos orar para Deus e vamos avançar. Vamos estar em pé e vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque a Tua palavra mexe com as nossas entranhas. Sabemos, ó Pai, que temos um duro caminho a prosseguir. Mas que bom saber que o Senhor está conosco, que o Teu Santo Espírito nos impulsiona a prosseguir. Por isso, Pai, nos ensine a viver as virtudes essenciais que Tiago traçou aqui para o Teu povo. E que a Tua voz nos ensina nessa manhã. E, ó Pai, longe de nós, erros que sejam capitais na nossa vida. Tire de nós, ó Pai, o secularismo, o materialismo. Longe de nós, ó Pai, toda alienação. Nos ensine, ó Pai, a vivermos em novidade de vida, olhando para a cruz do Teu Filho Jesus, autor e consumador da nossa vida. Abençoe aqueles que estão conosco, Pai, nessa manhã, abençoe as nossas famílias. Nos livre do mal, vivemos dias novos. E que a Tua voz seja perceptível aos nossos corações em todos os momentos. Leva-nos em paz. E que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e o poder sobrenatural do Espírito Santo, do Senhor, repouse sobre nós ao Deus de Cristo, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Um abraço para você do nosso lado aí, que você tenha uma linda semana e até domingo que vem, querido.